O assunto que hoje nós estamos abordando com os nossos convidados, união estável. Nós vamos trazer agora mais uma especialista, portanto, no direito de família, é a doutora Brenda Cecília Viana. Doutora Brenda, ela preside a Comissão Nacional do Direito das Crianças da Associação Brasileira de Advogados, tem a sigla ABA, ela que também é advogada especializada no direito de família. E a quem nós agradecemos pela gentileza e também pela atenção que ela sempre tem com a nossa emissora. Né, doutora Brenda? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Walter Lima. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Ana Possati também, que é produtora desse programa. Eu estou sempre aqui, realmente, dentro da programação de vocês, com o maior prazer, tanto pela recepção que você dá para mim, super carinhosa, quanto pelos convites da Ana Possati. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde, doutora Brenda. O nosso assunto é realmente a união estável. É onde a gente justamente começa aqui a nossa entrevista com a senhora sobre a diferença, porque tem a união estável, como já foi explicado agora há pouco aqui pelo Dr. Rolf Madaleno, e a senhora estava nos acompanhando, ele especificou realmente aqui o que caracteriza realmente aí a união estável. Agora eu pergunto à senhora, tem diferença da união estável com o contrato de namoro? O que vem a ser também o contrato de namoro? Não é a mesma coisa não, doutora Brenda? Não, Walter, na verdade não é. Inclusive, realmente eu estava acompanhando aqui o Dr. Rolf Madaleno, que eu sou super fã, estava até falando com a Ana, falei, que responsabilidade em falar logo após do Rolf Madaleno, né? E, assim, o que acontece? A gente tem o namoro simples, que é aquele namoro que a gente conhece, que cada um mora na sua casa, que todo mundo sabe que o Estado Civil é namorado, né? Na verdade, solteiro, né? O Sim. Estado Civil é solteiro, mas que as pessoas estão ali namorando, que é um relacionamento que antecede o casamento, né? Certo. Só que com a evolução das famílias, com a evolução cultural que a gente tem também, como o próprio Rolf colocou aí, com esse dinamismo que a gente tem nas famílias, começou a aparecer aquela questão do namorado que fica lá na casa da namorada, passa semanas, começam a morar juntos, mas eles não têm o intuito de constituir família. Esse requisito da união estável, ele é um requisito muito subjetivo, né? Essa questão do intuito de constituir família. E por isso, muitas vezes, é muito difícil você conseguir caracterizar a união estável. Hoje mesmo eu estava no grupo no Telegram, que eu tenho um canal no Telegram, quem tiver interesse em acompanhar, só procurar lá Advogada de Família, onde eu coloquei uma decisão do STJ, onde o casal já estavam se relacionando por mais de um ano, usavam aliança dourada na mão esquerda, estavam planejando morar juntos, porque eles moravam em cidades diferentes, né? O homem em Niterói e a mulher morava no Paraná. Porque eles faziam concurso diferente, trabalhavam em órgãos diferentes, né? E ela, inclusive, pediu a remoção para o Rio de Janeiro. E por mais provas que ele levasse lá para dentro do processo, o STJ entendia o seguinte, que aquilo dali, por exemplo, troca de e-mail onde ela falava, eu gostei desse apartamento. Então, que na verdade ela estaria sugerindo aquilo. A aliança, eles colocaram que a aliança não é mais exclusiva de gente casada. Ele colocou lá, por exemplo, o fato de eles terem uma vida em comum, quer se casar, mas também não quer ficar só. Sim. Ela quer proteger o patrimônio dela. Daí ela faz um contrato de namoro, né? Só que esse contrato de namoro, ele é muito polêmico, porque, por exemplo, tem muitos doutrinadores que entendem que esse contrato não tem validade nenhuma, né? Por quê? Porque as normas que regem a união estável, elas são normas de ordem pública. Então, se de fato a pessoa vive uma união estável, aquele contrato que está ali dizendo que eles não têm nada além de um namoro, não tem validade, né? Entendi. Então, a gente tem duras críticas a respeito desse contrato de namoro, críticas por parte da Maria Berenice Dias, por parte do Flávio Tartucci, por parte do Pablo Stouze, e uma pessoa que defende ali a questão do contrato de namoro é o Conrado Paulino, porque ele diz o seguinte,
Na união estável, para você ter um regime de bens diferente do que é a regra, que é a comunhão parcial de bens, você tem que eleger isso através de um contrato entre as partes, Sei, né? sei. E aí ele até coloca que, assim, que dentro do contrato de namoro, mesmo que seja considerado ineficaz o contrato, se tiver a cláusula estabelecendo qual é o regime que rege ali a questão patrimonial, né, dos bens, por exemplo, se eles colocarem lá que é separação total de bens, né? Então, que aquela cláusula ali seria válida para, se for configurada uma união estável, não existir essa confusão patrimonial. Uhum. Mas, de fato, o nosso judiciário não tem entendido pela legalidade nem a previsão desse contrato, né? Uhum. Agora, até assim, não, só para aproveitar esse raciocínio da senhora, quer dizer, os filhos, de alguma forma, que nascem de uma união estável, chancelam, os filhos chancelam, portanto, essa união, ou seja, de repente, uma das partes entende que, mesmo tendo os filhos, mas não existe uma união estável. Como é que a senhora vê esse aspecto, doutora Brenda? Então, Walter, na verdade, assim, a gente tem ali a questão da doutrina, né? O que os doutrinadores, os estudiosos, eles escrevem como tese, enfim, ali na teoria, e a gente tem a prática, né? Na prática, como que o nosso judiciário tem entendido? Por exemplo, a doutrina fala que não é necessário coabitação, morar junto na mesma casa. Certo. E realmente não é um critério legal morar junto na mesma casa. Os critérios quais seriam? A gente fala que são 3, mas na verdade eu entendo que são 4, né? O Rolf já até falou isso anteriormente. Que seria uma relação pública contínua e duradoura com o intuito de constituir família. Mas a gente tem que lembrar que ainda tem um quarto requisito, que não pode haver impedimento para o casamento, né? Esse relacionamento ele tem que poder ser convertido em casamento, ainda que não seja convertido nunca na vida, mas não pode ter um impedimento para ser caracterizado. Então, assim, 2 pessoas casadas, né, e que vivem realmente, elas não estão separadas de fato, ou então apenas um do casal é casado e aí ele vive um concubinato. Aquele concubinato ali, aquela relação extraconjugal, adulterina, ela não consegue ser considerada união estável por conta que falta o requisito da questão do impedimento para o casamento. Então, na prática, o que acontece? Algumas coisas favorecem para você conseguir comprovar. Então, por exemplo, você trazer certidão de nascimento de filhos havidos em comum ajuda a comprovar a união estável, né? Isso na prática, nos julgados. Outra coisa, igual a gente estava falando, que a coabitação não é um requisito, mas várias decisões, eles levam isso em consideração. Por que esse casal não morava junto, né? E assim, em várias decisões eles colocam que tem que ser um motivo plausível para essas pessoas não morarem juntos. Inclusive, se você junta contas para o mesmo endereço, cartas para o mesmo endereço, demonstrando que existe a coabitação, também é um forte indício na hora da comprovação, né? Perfeitamente. Quer dizer, além disso, dessa questão, né, quando há necessidade de comprovar que de fato existiu ali a união, portanto, estável, a senhora nos pontuou, portanto, aí as maneiras, portanto, aí de provas. Mas voltando aqui para o contrato de namoro, quer dizer, hoje é comum de se ouvir pessoas cuidadosas, elas mesmo expressam dessa forma, o cuidado de não terem, assim, uma relação com uma outra pessoa, justamente temendo que daqui a pouco esse namoro ele termina sendo, ou passa a ser uma união estável, ou seja, a outra pessoa passa, portanto, a ter aí direitos. Então, às vezes, muita gente prefere ficar ali, enfim, sem nenhum tipo de relacionamento, temendo, portanto, aí justamente essa questão. Ou seja, quer dizer, para caracterizar realmente o namoro, no caso, quando a pessoa cuidadosa quer ter este contrato para dizer que não existe, portanto, a união estável. Quer dizer, esse contrato, ele é feito de comum acordo, o cartório aceita fazer esse tipo de contrato, doutora? Sim, esse contrato ele pode ser feito através de escritura pública ou através de um contrato particular entre as partes, né? Lembrando sempre o seguinte, que quando é feito no cartório, ele tem um peso diferenciado. Mas como eu te falei, né, o nosso judiciário
não tem aceitado muito bem essa ideia, porque ele diz que não existe previsão legal. Apesar de existir a possibilidade de negócios jurídicos nas relações familiares, né, contrato entre as partes, eles entendem que a finalidade do contrato, que seria afastar a união estável e proteger o patrimônio, não consegue ser alcançada com esse contrato. Por quê? Porque a união estável é fácil. Então, assim, o que eu tenho para te dizer como advogada que vejo esses casos diariamente? Primeiro que não precisa ter esse pânico, né, que as pessoas têm. Ai, nossa, tudo que decisão consta uma parte que diz o seguinte, que a modalidade da união estável, né, a essência da relação não é definida pelo contrato, né, ou seja, ali que foi estabelecido, por exemplo, uma declaração de união estável no cartório, muito menos pelo olhar da sociedade ou de testemunhas em audiência. Por quê? Porque eles, apesar do requisito ser um requisito subjetivo, que é esse intuito de constituir família, né, a justiça acaba querendo requisitos objetivos, como eu disse, né, prova de comunhão de vida, de esforços em comum. E nem sempre é fácil, né, comprovar essas coisas, porque não basta foto na rede social, não basta o status. A família tem que reconhecer aquele casal que convive, né, que a gente chama de convivente, como um par, como se eles tivessem um estado de casado. Então, o namoro qualificado, ele se difere do namoro simples, porque no namoro qualificado, ele se assemelha muito com a união estável, né? Ele também é uma relação pública, também é uma relação duradoura, também é uma relação que é estável no sentido de que não tem interrupções ali, né? Mas ele não tem o intuito de constituir família. Ainda que tenha, esse intuito é futuro, né? Então, não é tão fácil assim. A pessoa não precisa ficar nesse desespero de mostrar. O que vai influenciar são os atos dela. Então, por exemplo, se tem uma conta conjunta, se existe uma dependência econômica, se a pessoa declara como dependente, enfim, você tem aquela comunhão de vida, de objetivos, realmente, aí sim é uma união estável. Entendo. Né? Agora, se a pessoa convive na mesma casa, mas cada um tem suas finanças, cada um tem seus problemas, o outro não, ele participa, mas não é tão efetivo como num casamento, é um namoro, né? Tá. Agora, num namoro com documento passado, né? Ou seja, registrado no cartório. Suponhamos que uma das partes venha a falecer e deixa bens. Esse contrato, ele tem que estar especificado se a pessoa fará jus ou não, portanto, aí ao espólio, ou sei lá, à herança. Quer dizer, como é que é essa parte também, doutora Brenda? Então, justamente, esse contrato de namoro, ele visa o quê? Afastar a união estável. Por quê? Porque o namoro, ele não gera direitos e deveres e nem consequências patrimoniais. Certo, né? certo. Porque tanto no casamento quanto na união estável, existe direitos e deveres. Então, por exemplo, o sustento mútuo é um dos deveres, né? A fidelidade no casamento é um dos deveres. Na união estável é a lealdade. Então, o namoro, ele não tem esse compromisso. Ele não gera direitos e deveres e nem consequências patrimoniais. Suponhamos, lembrando, Walter, que não é o contrato que vai assegurar que aquilo ali não era uma união estável, tá? Esse contrato, ele vai entrar dentro do processo como uma prova que o juiz vai valorar se para ele vai fazer sentido ou não. Porque, na verdade, o que ele vai contar realmente é como esse casal era, se relacionava, né? Como que eles se apresentavam, enfim. Suponhamos, então, que esse casal tenha feito um contrato de namoro e alguém morre. Quando morre, essa pessoa sequer entra ali como herdeira, né? A não ser que em testamento o namorado tenha deixado alguma disposição testamentária favorecendo ou beneficiando aquela pessoa que conviveu com ele. Mas, do contrário, ela não é nem herdeira. Mas e se nessa relação vier filhos? Nós temos um minutinho. Se nesse contrato de namoro vier filhos, nessa condição aí da pessoa, uma delas falece, só os filhos passam a ter direito à herança, já que no contrato não consta nenhuma, a não ser ali o convívio de namoro?
Lembrando que o filho, né, ter filhos não é requisito para configurar a união estável. Ele é um indício de constituir família, mas ele não é um requisito. Então, se tiver filhos e for configurado que realmente era um namoro qualificado e não uma união estável, só os filhos herdam. Agora, numa relação onde as pessoas convivem, têm filhos, coabitam, educam os filhos juntos, isso provavelmente vai ser caracterizado uma união estável. E aí, lembrando que o artigo 1790 foi considerado inconstitucional pelo STF, logo a companheira também tem direito à herança, né? Perfeito. Discute hoje se ela seria herdeira necessária ou não. Entendo. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil.